Saúdo o povo de Deus com a santa paz de Deus e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para os irmãos e para as irmãs, para todos que estiverem assistindo ou ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, façam a obra junto comigo, ative a opção de todas no sininho e curtam o vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. Glória a Deus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Romanos, do versículo 18 até o versículo 20, que vai nos dizer assim: logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Glória a Deus. No versículo 17, o Senhor estava falando, se referindo no versículo 17 e versículo 18 a Faraó. Ele diz: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O Senhor vem nos dizer que Ele levantou o Faraó no Egito, na época de Moisés, e também, se nós formos pensar, raciocinar, na época de José, para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque diz o versículo 17, porque diz a Escritura a Faraó, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Porque o Senhor fez milagres, prodígios, maravilhas, obras grandiosas, operou no Egito ali 10 pragas, a qual depois foram contadas aquelas pragas em todos os reinos e nações, e os povos e nações temeram a Deus por causa daquelas pragas. O Senhor também abriu o mar vermelho, o seu povo passou em pés secos, em pés enxutos. Aleluia! E os egípcios morreram afogados no meio do mar. Essa grandiosa obra também foi contada, e os povos tremiam com medo do Deus de Israel e com medo do povo de Israel. Aleluia! Mas o Senhor, ele cita aqui várias coisas nesse texto, começando do versículo 6, que tem por tema a liberdade absoluta da graça de Deus. O Senhor vai falar que entre Esaú e Jacó, que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú, e que Esaú era o primogênito, mas para ele o primogênito era Jacó, porque ele escolheu a Jacó como seu servo, que veio depois a ser Israel. Aleluia. Ele disse que ele aborrece a quem quer, como o versículo 18 diz: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O Senhor vinha citando os exemplos de Esaú e de Jacó. Aleluia. E depois ele vem dizer que usou Faraó também para glorificar o seu nome, endureceu o coração de Faraó, para Faraó perseguir o povo, e através da perseguição Deus glorificar o nome dele. Aleluia, no Egito e em todas as nações, porque a última praga foi a morte dos primogênitos. Ele devastou os animais dos egípcios, devastou plantação, transformou água em sangue, mandou praga de rã, praga de piolho, choveu fogo e enxofre do céu, praga de gafanhoto, foram várias pragas. E por último, a mortandade entre os primogênitos. Mas de todas essas pragas, nenhuma só atingiram ou caíram sobre o povo de Israel.
O povo de Israel não sofreu com nenhuma praga dessa. Nenhuma. As pragas foi somente para os egípcios. Então o que nós entendemos com esta passagem? Nós podemos estar no meio do mundo. Aleluia. Conviver numa cidade que seja cheia de ímpios, como Ló conviveu em Sodoma e Gomorra. Mas os seus Deus guarda. Como ele guardou a Ló, tirou Ló. No dia que ele lançou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, ele livrou Ló. Tirou Ló, o justo Ló, de Sodoma e Gomorra e mandou fogo e destruiu todas aquelas cidades, todas as tuas cidades. Mesmo assim é nós. Se nós formos precisos passar no meio de pessoas que tenham piolho, Deus vai nos guardar, a gente não vai pegar. Se Deus quiser, destrói os animais dos ímpios, mas o nosso não. Se Deus quiser, Ele pode dar ordem ao anjo da morte para passar na casa de muitos, mas a nossa casa Ele guarda. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso é motivo de glorificarmos o nome do Senhor. Isso é um privilégio daqueles que servem a Deus. Glória a Deus. Então você ainda não serve. Se você ainda não serve, se arrependa hoje dos seus pecados e comece a servir a Deus a partir de hoje, para Deus guardar a tua casa e tudo que tu tens e ainda te levar para morar no céu, que é o mais importante, com Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então Ele se compadece de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Se Ele quiser ter misericórdia de você, Ele terá, mas se não quiser também, não terá. Se Ele quiser, Ele endurece o coração de alguém, também Ele amolece, porque Ele tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. 19 diz: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem resiste à vontade de Deus? Me responda. Ninguém resiste à vontade do Senhor. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir, nem Satanás e nem ninguém pode impedir a vontade de Deus, porque até os demônios obedecem a Deus, até o mal obedece a Deus, até a natureza obedece a Deus, o céu obedece a Deus, as estrelas obedecem a Deus, tudo que existe obedece a Deus. Só o homem que quer dar uma de rebelde, ou a mulher que quer dar uma de rebelde. Mas até o dia que Deus quiser, que é no dia que Deus falar chega, basta, Deus tira o fôlego de vida, Deus tira a vida e desce a sepultura e pronto, acabou a rebeldia. Mas Deus tem sido misericordioso e tem sido misericordioso e tem dado muitas chances para as pessoas em um todo se arrependerem, né? Glória a Deus, aleluia. Até nós, quando erramos, o Senhor nos dá a chance de nos arrepender, para que a gente não venha perder a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Quem resiste à sua vontade? Ninguém. Ninguém resiste à vontade de Deus. O apóstolo Paulo matava os crentes, perseguia os crentes. Mas no dia que Jesus teve um encontro com ele, Jesus botou ele para ficar cego e disse: a partir de hoje tu vai me servir. Aleluia, glória a Deus, porque eu te escolhi para uma obra e a partir de hoje tu vai me servir. Ele passou 3 dias cego e já começou a jejuar enquanto estava cego, e já começou a servir a Jesus enquanto estava cego, já começou a servir o Senhor, e a palavra do Senhor se cumpriu. Então ninguém resiste à vontade do Senhor. Enquanto ele estava cego, ele já passou de perseguidor de crente a crente fiel. Ele era um perseguidor, então ele virou um crente fiel a partir do momento que ele ficou cego. E Jesus curou, e ele foi fiel a Jesus e serviu a Jesus até o dia da sua morte. Então ninguém resiste à vontade de Deus. Jonas bateu o pé e disse: eu não vou para Nínive. Deus falou: tá bom. Deus ficou quieto. Ele foi para Tarsis, uma cidade da Espanha, ao contrário de Nínive, né? Nínive era para um canto, Tarsis para o outro. Ele foi no destino contrário. Deus deixou ir, vai, pode ir. Quando chegou lá no meio do mar, chegou no meio do caminho, ele teve que ser lançado na água, o peixe engoliu ele, e ali ele se arrependeu. Ali ele viu que tinha errado. Ele viu e entendeu que ninguém resiste à vontade de Deus. Que quando Deus quer, não adianta espernear, não adianta correr para um lado, não adianta correr para o outro, porque vai voltar para o lugar que Deus quer que esteja. Não adianta resistir à vontade do Senhor, porque Ele vai fazer voltar para o lugar que Ele quer que esteja.
E Jonas se arrependeu e viu e disse dentro do peixe, ele disse: é como se eu estivesse no grande inferno, é como se eu estivesse no fundo do abismo. Agora, Senhor, me arrependo do que eu fiz e te peço perdão. E agora eu vou voltar e vou pregar em Nínive. E o Senhor teve misericórdia e deu ordem ao peixe. O peixe cuspiu Jonas fora da sua barriga e Jonas voltou para pregar. Aleluia. Jonas nem chegou a ter Nínive. No meio do caminho Deus fez ele voltar, porque o peixe engoliu ele e depois cuspiu ele, e do meio do caminho ele teve que voltar. Se ele não se arrependesse, ele tinha morrido dentro do ventre do peixe. Aleluia. Então Jonas teve que voltar do meio do caminho, senão ele morreria. Porque ninguém resiste à vontade de Deus, ou obedece ou morre, ou desce a sepultura. Ninguém resiste à sua vontade, como a palavra nos diz no versículo 19. Quem resiste à sua vontade? Ninguém. Então Jonas voltou e foi pregar em Nínive como o Senhor tinha mandado. Ele teve que obedecer, querendo ou não, porque ninguém resiste à vontade de Deus. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Porque as pessoas reclamam com Deus, né? Porque as pessoas se queixam com Deus. Porque as pessoas replicam, murmuram em suas palavras. Elas querem dizer, né, que o Criador errou na forma que criou eles, que criou elas. Muito vai dizer: eu me acho feio, eu me acho aquilo, eu me acho isso. Está dizendo que Deus errou. Outras vai dizer: eu me acho feio, eu me acho defeituosa. Está dizendo que Deus errou. Como que a coisa formada vai dizer para aquele que criou que ele errou? Sendo que ele é perfeito em tudo, toda a obra dele é perfeita. Aleluia, não tem como. Isso é pedir para sofrer, pedir para ser castigado, pedir para morrer pelas mãos do Senhor. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porque está reclamando, replicando a Deus? Porventura coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Que muitos falam, né? Porque o Senhor me fez assim? Porque eu tenho esse nome? Porque eu nasci nessa família? Deus, Ele sabe o que faz. Ele é perfeito em tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, está cooperando para o teu bem. Não reclame, só agradeça, só de estar vivo, de estar com os movimentos do corpo perfeito, de estar respirando, de ter um trabalho, de ter um alimento, de ter uma família, de ter uma casa. Tudo é motivo para agradecer. Em tudo dai graça. A Bíblia nos ensina assim: em tudo dai graça. Então agradeça por tudo, em tudo dai graça, agradeça por tudo. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.